Como estudar física para a prova da ETEC? Eu sei que essa é uma dúvida de muitas pessoas, principalmente daquelas que nunca tiveram essa matéria antes, ou então aquelas que têm um pouquinho de dificuldade. E por isso eu vim aqui te ajudar, caso essa seja a sua situação. Então, boas-vindas a mais um conteúdo aqui do canal. Se você não me conhecia ainda, eu sou a Lilian, sou especialista no vestibulinho ETEC, já ajudei milhares de alunos meus da plataforma ETEC Power e sigo ajudando meus alunos a conquistarem a aprovação, irem do zero à aprovação. E aqui no canal eu venho fazendo alguns vídeos falando sobre o vestibulinho e trazendo algumas dicas também para ajudar você que não se tornou meu aluno ainda. Então já clica para se inscrever no canal, porque essa é a única maneira que existe para garantir que você vai saber quando tiver vídeo novo aqui no canal e não vai perder nenhuma informação. Combinado? E vamos lá então, né? É muito importante que você entenda em quais situações a prova da ETEC vai te cobrar física. Então, olha só, se você pretende fazer a prova da ETEC para entrar no ensino médio, você vai ter questões de física. Comenta aqui embaixo se você quer fazer a prova para entrar no ensino médio. Se você quer fazer a prova para entrar no ensino médio junto com um curso técnico, seja ele em meio período ou em período integral e mais tempo dentro da ETEC, você também vai ter questões de física na tua prova. Então, comenta aqui embaixo se você quer fazer o ensino médio com curso técnico, seja ele em meio período ou em período total, período integral, certo? E se você quer fazer a prova para entrar num curso técnico, independentemente de qual seja, então, por exemplo, curso técnico de nutrição, de enfermagem, edificações, administração, contabilidade, enfim, qualquer curso técnico da ETEC, a tua prova vai ter questões de física também. Então me conta aqui se você quer fazer a prova para entrar num curso técnico. E Lilian, quais são as situações em que a prova da ETEC não vai cobrar física? Bom, se você, por exemplo, quer entrar num curso de especialização e a tua área não exige exatas. Só que o curso de especialização é só para quem já é formado num curso técnico. Eu acho importante dizer isso porque tem gente que não sabe, faz a prova para especialização e pensa, como assim? Essa prova foi super específica sobre um curso. Pois é, porque você fez a prova errada. Então a prova de especialização é só para quem já é formado num curso técnico. Certo? E uma outra situação em que não vai ter física é se você fizer a prova de vagas remanescentes para um curso técnico que não exige exatas. Só que a prova de vagas remanescentes também é para quem já tem conhecimento daquela área, sabe? Então não é o seu caso, né? Se você quer entrar num curso técnico, do comecinho daquele curso técnico, desde o primeiro dia de aula, ou então quer entrar no ensino médio ou no médio com técnico, sim, a tua prova vai ter física. Assim como ela vai ter também português, matemática, biologia, química, história, geografia. Ok? Então a prova da ETEC naturalmente vai te cobrar português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Beleza? Então é muito importante que você saiba isso. Sabendo isso também, é fundamental que você entenda que existem os tópicos. E se você já me acompanha, você sabe o que são os tópicos. Mas se você não me acompanha, eu vou te contar. Os tópicos são os assuntos que você precisa estudar para fazer a prova da ETEC. Certo? Por quê? Quando a gente pensa em física, é algo muito amplo. Tem muita coisa dentro do universo da física. E deixa eu te contar um segredo. A prova da ETEC não teria nem condições de te cobrar tudo que existe de física. Porque a prova da ETEC tem 50 questões. E essas 50 questões são divididas entre essas matérias: português, matemática, biologia, química, física, história e geografia. Combinado? Então, como são 50 questões, eles não vão te cobrar tudo de física que existe no mundo, nem tudo de química que existe no mundo. Eles vão te cobrar os tópicos que são importantes para essa prova. E como é que você vai saber quais são esses tópicos? Você tem dois caminhos. Um é bem trabalhoso, eu já te adianto, e o outro é um caminho muito mais prático. O caminho bem trabalhoso é você mapear as edições anteriores da prova da ETEC. Fazendo isso, você vai conseguir chegar naqueles assuntos que são os assuntos que a prova da ETEC te cobra. Só que não é simplesmente você mapear uma prova ou duas. Você vai ter que mapear várias provas. Por isso que tem o segundo caminho, que é muito mais rápido e muito mais prático, que é você adquirir a checklist. Essa daqui é a versão atualizada para o vestibulinho ETEC 2024, tá? Que é a próxima prova. Ou seja, a prova agora do final de 2023 para quem pretende entrar na ETEC em 2024, certo? Por quê? Esse material, ele já é ali a lista dos conteúdos que você vai ter que estudar
para a prova da ETEC. E como que foi desenvolvido esse material? Com base nesse mapeamento. Então você não pode confiar em nenhum site que está te dando uma lista de conteúdos, porque sempre, sempre, sempre esses sites só querem o teu clique para que eles ganhem a partir do teu clique e você acha que eles estão te ajudando. Eles não estão te ajudando. Lá vai ter um monte de conteúdos aleatórios que não vão ser cobrados na prova da ETEC e você vai perder o seu tempo estudando muito mais coisas do que o necessário. Ai, Lilian, mas qual o problema disso? O teu cérebro não vai conseguir absorver todo o conteúdo que vai ser inútil e mais o conteúdo útil para a prova da ETEC, sabe? Então tem literalmente dois caminhos. O primeiro é você mapear e chegar a esses resultados. O segundo é você comprar a checklist. Ela é digital, certo? Você pode imprimir se você quiser, no caso, né? Para que ela fique desse jeitinho aqui. Se você não quiser imprimir, você pode usar digital mesmo. E quando você compra a checklist, ela ainda vem com bônus para você. E esses bônus são resoluções de questões comentadas, ou seja, são questões que caíram na prova da ETEC, que estão ali resolvidas, te mostrando o passo a passo dessas resoluções, sabe? E também tem aulão de bônus, então tem vários bônus para ajudar você nos seus estudos. Onde comprar a checklist? No link que está na bio aqui. Não, espera aí. Na descrição aqui do vídeo, aqui abaixo do vídeo, tem o link para você adquirir a checklist de 2024, tá? Que é a edição para o próximo vestibulinho ETEC, certo? O checklist tem que ser algo atualizado para você estudar. Tem que ser algo condizente com a prova que você vai fazer, beleza? Então você precisa aí descobrir quais são os assuntos. Ou você vai mapear as edições anteriores da prova, ou você compra a checklist, se você quiser imprimir, você imprime. Aqui ela tem várias páginas, tá vendo? E aí você vai ter ali direitinho quais são os assuntos que você vai ter que estudar. Do ladinho aqui tem já também, né, dizendo se você já estudou, se você já revisou, enfim. Tem várias informações que vão ser super úteis para você nos seus estudos. Combinado? Então você precisa saber quais são esses assuntos, né? Ou você vai descobrir isso mapeando, ou você vai adquirir a checklist, que você pode parcelar, inclusive, se o valor não for muito bom para você pagar à vista, certo? Beleza, sabendo quais são os assuntos que você tem que estudar para o vestibulinho ETEC de física, vamos ao ponto desse vídeo, que é como você vai estudar física para o vestibulinho ETEC. Olha só, se você acha que estudar física é só resolver questões, você vai quebrar sua cara. Porque a prova da ETEC vai te cobrar teoria e prática. Tem questão teórica de física. Se você não estudar teoria de física, você erra essas questões, tá? Porém, você não pode ficar só na teoria, porque se você estudar só a teoria, você não sabe fazer os cálculos, porque física é uma matéria que envolve teoria e prática. Então tem conceito de física, quem é aluno da ETEC Power sabe disso, né? Tem toda uma parte conceitual de física e tem as fórmulas. Essas fórmulas são necessárias para os cálculos que você vai fazer. Tudo bem? Inclusive, se for do seu interesse se tornar meu aluno da ETEC Power, tem link na descrição também para caso você queira se tornar aluno da ETEC Power. Lilian, o que vale mais a pena? A checklist ou ser da ETEC Power? Depende. A ETEC Power já tem as aulas todas completinhas, direcionadinhas para o formato da prova da ETEC, para o modelo da prova da ETEC, para como a ETEC te cobra, com exemplos e afins. Tem exercícios, tem resoluções comentadas em todas as aulas. Então, são, assim, dezenas de resoluções comentadas que você vai encontrar na ETEC Power. Tem suporte para dúvidas. Então, se você precisa de ajuda nos seus estudos, se você está aí andando em círculo nos seus estudos, se você não consegue ver resultado nos seus estudos, entrar na ETEC Power é o melhor para você. E você pode parcelar também, se você quiser. Agora, se você só precisa saber quais são os assuntos que caem na prova da ETEC, se você só precisa ali dos bônus também, mas você se garante em estudar sozinho, tudo bem, a checklist vai ser o melhor para você. Então tem essas duas opções. A checklist é mais para quem precisa saber quais são os assuntos, e aí vai estudar por conta própria, e a ETEC Power é para quem quer realmente ali aulas dos conteúdos, exercícios, como se realmente pegasse na tua mão e te conduzisse até a prova da ETEC, porque é literalmente isso que eu e minha equipe fazemos com os nossos alunos. Não é à toa que tem alunos nossos que fizeram a prova agora no meio do ano para testar e passaram na prova. E a gente tem aí mais de 5.000 aprovações de alunos somente nesses últimos anos, tá? Em todos os formatos de vestibulinho e até em outros vestibulinhos também. Então, assim, quem precisa de um direcionamento, de um acompanhamento, de videoaula, de tudo passo a passo, ETEC Power é o caminho, tá? E lembre-se, principalmente quando você mora num país de terceiro mundo, como é o caso do Brasil, investir nos seus estudos não é gasto, é obrigatoriedade para que você tenha um futuro digno, um futuro decente. Então, muita gente pensa assim, ai meu Deus, mas será que vale a pena eu comprar uma matrícula, né? Eu pagar a matrícula para ser da ETEC Power? Pô, às vezes você paga lá
R$ 300 num tênis só para se exibir, porque tem tênis tão bom quanto que você vai pagar menos que isso. Às vezes você paga lá R$ 500 para ir num show, né? E eu sei, eu amo shows, mas quando eu era adolescente eu não ia a shows, porque eu entendia que o meu estudo, o meu ensino era muito mais importante. Hoje em dia eu vou a shows porque eu tenho as condições para isso sem atrapalhar nada na minha vida, mas quando eu era adolescente, toda a minha grana era só voltada para os meus estudos, e isso valeu muito a pena por tudo que eu conquistei graças aos meus estudos. Então, entenda, investir em educação é uma necessidade quando você mora num país subdesenvolvido, em que ter conhecimento, em que ter uma formação é uma coisa que é essencial. A não ser que você queira ser, por exemplo, empreendedor, que nesse caso você não vai precisar de um curso técnico, mas ainda assim o curso técnico ajuda muitas vezes. Mas se você pretende ter uma profissão, que você vai conseguir um contrato de trabalho, um emprego público, enfim, estabilidade profissional, educação é o caminho e você precisa investir nisso, né? Você precisa dar ali o primeiro passo para que o caminho se forme para você, beleza? Voltando aqui então, como é que você vai estudar física? Já entendeu que tem a parte teórica e a parte prática, né? Show! Agora que você entendeu isso, como que você vai colocar em prática tudo isso? Eu falei prática tantas vezes seguidas, mas acho que deu para entender. Então, olha só, primeira coisa, tá? A tua estrutura de estudos tem que mesclar estudo passivo com estudo ativo, cara. Não é só você ficar vendo aula, não é só você ficar lendo conteúdo. Você precisa mesclar as duas coisas, tá bom? Então, o que eu sugiro para você? Faça o seu estudo passivo com aula. Funciona melhor, traz um resultado mais eficiente do que você ficar lendo no livro, lendo na apostila, lendo em site. Por quê? A gente vem vivendo atualmente uma geração, que é a geração Z, que é muito ansiosa, justamente porque recebe muitos estímulos. Então, muitas vezes, quando você vai tentar estudar um conteúdo só lendo, você dispersa com muita facilidade. Quando você vê um conteúdo em aula, o que vai acontecer é que você vai ter mais de um sentido seu, visão e audição, focados na tela, focados em aprender aquele conteúdo. E aí você vai focar também o seu tato. Você vai pegar uma caneta ou um lápis, o que for, e vai anotar no seu caderninho, tá? Então você vai anotar no seu caderninho. Durante a aula, você faz anotações, tentando pegar meu caderno aqui sem derrubar. Então você vai fazer anotações durante a aula, porque dessa forma você já usou 3 sentidos, de sentidos físicos mesmo que eu falo. Visão, audição e tato. A não ser, é claro, que você não tenha algum desses sentidos, tá? Por exemplo, se você tem algum tipo de deficiência auditiva ou visual, enfim. Mas, com essas exceções, né, salvos essas exceções, você vai ter esses 3 estímulos, tá bom? Sua visão e sua audição focados na aula, sua mãozinha ali anotando. Porque dessa forma você ocupa a sua mente com os estudos e você impede que teu cérebro fica passeando por outros lugares, que ele fique dispersando. Então, quando você estuda um conteúdo com aula, funciona melhor do que quando você estuda esse conteúdo só por texto. Meus alunos da ETEC Power estão de prova disso, né? Então, é muito importante que você entenda, tá? Que estudar um conteúdo com aula vai trazer mais resultado para você. Esse conteúdo, quanto mais direcionado, melhor. Não adianta nada você pegar um conteúdo que é, por exemplo, para FUVEST e estudar para ETEC. Aí você pensa, Lilian, mas FUVEST é mais difícil que ETEC? É, amor, só que o perfil de prova é completamente diferente. Então imagina o seguinte, você quer emagrecer 10 quilos, aí você vai lá e pega a dieta do cara que quer ganhar 10 quilos. O que vai acontecer? Será que você vai emagrecer? É óbvio que não, você vai engordar. Então a mesma coisa acontece nos estudos. Não dá para você estudar para o vestibulinho ETEC querendo pegar um conteúdo que é, por exemplo, da tua escola, que não está te preparando para a ETEC, está te preparando para passar de ano, que essa que é a função das aulas que você tem na escola, passar de ano e chegar em outra fase. Então, você precisa focar num conteúdo pro vestibulinho ETEC. Quanto mais direcionado, melhor. Combinado? Você vai fazer a sua parte passiva dos estudos, que é você assistir a essa aula, faça anotações enquanto você assiste a aula, isso é muito poderoso, porque você vai colocar 3 sentidos do seu corpo juntos ali. E tem uma questão muito engraçada no nosso cérebro, que é a seguinte, ele é meio primitivo ainda. Então, como o homem primitivo, né, o homem das cavernas, fazia tudo por meio do estímulo manual, então desenhava nas cavernas, na pedra, lapidava a pedra, tudo de forma manual, o nosso cérebro ainda tem esse mecanismo de, como eu posso dizer, um vento aqui tá mexendo na minha porta, levou um papel, enfim. Mas então a gente tem esse mecanismo ainda de precisar daquela informação, sabe, de escrever, do ato de escrever, o ato de você
se colocar em prática naquele estudo, justamente por conta dessa parte primitiva do nosso cérebro, ainda visto como algo seguro, como algo mais eficaz quando você escreve. É sério, tá? Então, anotar durante a aula vai te manter com mais foco na aula, não vai se dispersar tanto, e além disso, vai te ajudar já a começar a aprender melhor. E além desse estudo passivo, que é a parte de você pegar a informação, né? Você assistir a aula, captar a informação no seu cérebro, você precisa, digamos que, grudar essa informação no seu cérebro. E para você grudar essa informação, não é passando cola, é você fazendo o estudo ativo, que são as técnicas de estudos que você vai utilizar. Então não é só ver aula e anotar. Quem acha que vê aula e anota e está super estudando, está se enganando, tá bom? E outra coisa importante que você entenda, né? Não é sobre o tempo de duração de uma aula. É bobo quem pensa que quanto mais longa a aula, melhor ela é. Na verdade, se a aula for curta, mas for direta no que você precisa para a prova da ETEC, melhor ela vai ser, tá? Eu vou até te mostrar um exemplo aqui muito engraçado. Deixa eu abrir aqui rapidinho, juro que eu não vou demorar, tá? Por quê? Porque quando você entende isso, o jogo vira para ti. Então, peraí. Let's go, Lily. Enquanto isso, clica no gostei aqui nesse vídeo para eu saber que você gostou desse vídeo, que está gostando desse conteúdo. Calma que não acabou ainda, tá? Mas vamos lá. Olha só isso aqui. Vou compartilhar minha tela com você. Ok? Quando eu te falo, né, que o conteúdo não precisa ser um conteúdo extremamente longo, que você não precisa passar ali 1 hora vendo a aula para que você aprenda, eu não estou falando da boca para fora. Quer ver uma coisa? Isso aqui é o primeiro módulo da ETEC Power. Primeiro módulo. Tá vendo? Esse número do ladinho aqui é a quantidade de tempo de aula. Como eu tô na parte de administração da plataforma, aparece esse lapisinho que é para editar, né? Caso precise editar alguma coisa no conteúdo. Mas olha só, essa aula, tá vendo, de introdução à matemática, tem 14 minutos e 53 segundos. E é uma aula extremamente completa sobre esse assunto. A de introdução à química tem 15 minutos e 17 segundos. A de física, 13 minutos e 18 segundos. Então, o que acaba acontecendo é o seguinte: você vai passar mais tempo no seu estudo ativo do que no seu estudo passivo. O passivo é só para você captar a informação. Ponto. Ok? O que te faz aprender é o tempo que você vai passar no estudo ativo, a qualidade do seu estudo ativo. Então, você ficar 2 horas vendo aula, amor, não resolve nada, não adianta nada. Você precisa entender que uma partezinha do seu estudo é para você ver aquela aula, fazer anotações, captar aquela informação, e a outra parte é você fazendo o estudo ativo, as estratégias de estudo ativo, para que assim o teu cérebro desenvolva inteligência sobre aquele assunto. Ele vai aprender a teoria daquele assunto, no caso física, né? Vai aprender a aplicação prática daquele assunto, vai aprender a resolução comentada naquele assunto, ele vai realmente absorver aquele conteúdo, tudo bem? Então, não foca em aula longa, que isso é burrice. Foca em aula que vai te fazer aprender, em aula direcionada para o vestibulinho ETEC e que você vai ter tempo de fazer o estudo ativo. Porque muita gente fala assim: ah, Lilian, mas eu não tenho tempo de estudar. Para de ser mentiroso, claro que você tem. Você tem meia hora para ficar no WhatsApp, toma vergonha nessa sua cara e gasta essa meia hora estudando para o vestibulinho ETEC. Ponto final. Ai, Lilian, mas eu não quero abrir mão do meu WhatsApp. Então divide o tempo pela metade, caramba. 15 minutos de WhatsApp e 15 minutinhos para estudar para o vestibulinho. Daí aquele tempo que você passa todo dia vendo novela, pô, sei lá, não vê a novela, sabe? Ou então se você gasta mais meia hora no WhatsApp e meia hora no TikTok, 15 minutos de WhatsApp, 15 minutos de TikTok. Pronto, você vai ter meia hora para o teu estudo. E isso, para você começar, é o suficiente. Claro que você pode ir melhorando isso depois, né? Porque, embora não tenha um tempo mínimo para você estudar, cada pessoa aprende num ritmo e tem gente que vai precisar de um pouco mais que isso para aprender. Não tem jeito, né? Se você tem mais dificuldade, você vai ter que dedicar um pouquinho mais de tempo. Não tô falando de 2 ou 3 horas, mas tô falando de uns 40 minutos, 50 minutos. Mas começa com o tempo que você tem. Para de arranjar desculpa. Para de ser mimimizento. Você precisa usar o tempo que você tem para estudar para o vestibulinho ETEC e não ficar arranjando desculpa, tá? Então, dentro desse tempo, você vai separar um tempinho ali para a parte passiva do seu estudo e um tempinho para a parte ativa do seu estudo, porque o estudo ativo é o que realmente dá resultado. O nosso cérebro recebe toneladas de informações todos os dias. Então, quando eu olho para essa capa desse caderno, isso aqui foi uma informação. Ela é branca, ela é felpuda, tem aqui os olhinhos de uma coruja. Quando eu olho para essa caneta, foi outra informação. Ela é caneta da Bic, ela é azul, beleza.
Daí, quando eu olho, por exemplo, para o meu Kindle, isso aqui é uma outra informação. Quando eu olho, por exemplo, para a florzinha que tem ali, é outra informação. Quando eu olho para essa latinha de chocolate, é outra informação. Tudo isso é informação. A música do Harry Styles que eu estava ouvindo antes de começar aqui a gravar esse vídeo, outra informação. A pessoa que eu vi na rua durante a hora que eu fui ao supermercado, outra informação. A música que eu ouvi durante o meu treino, outra informação. O céu azul agora, outra informação. Entendeu? Tudo isso é informação. Tem muita informação que a gente recebe o tempo todo. E se você viu uma série, um monte de informação. A trilha sonora, o diálogo, a roupa dos personagens, a ambientação, tudo isso. Então, como que a gente faz o conteúdo que a gente estudou entrar na nossa cabeça? A gente faz esse conteúdo entrar na nossa cabeça marcando esse conteúdo. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que o estudo ativo é tão importante. É ele que vai fazer você marcar esse conteúdo. Porque o nosso cérebro, ele vai captar melhor uma informação, segurar aquela informação, ou pelo estímulo emocional, ou por essa marcação que a gente faz no estudo ativo, certo? Então, o estímulo emocional é, por exemplo, quando o seu namorado briga com você, ou você briga com seu namorado, ou sua namorada, seja lá quem for. Isso gera uma emoçãozinha, né? Ou quando você leva um pé na bunda. Putz, você não vai esquecer tão rápido. Ou quando você consegue uma coisa muito legal, por exemplo, você passou na prova que você queria. Isso tem um estímulo emocional. Eu lembro até hoje a minha reação quando eu passei no vestibular da Unesp, que era a faculdade que eu mais queria. Eu lembro até hoje a minha reação quando eu passei no vestibular da Unifesp, que eu também queria muito. Eu lembro até hoje a minha reação quando eu fui chamada para algumas reuniões muito importantes do Google, durante um projeto do Google. Eu lembro porque me gerou uma emoção muito grande, eu queria muito isso. Eu lembro até hoje minha primeira viagem internacional, a emoção que eu senti. Por quê? Porque isso causou emoção em mim. Então, o nosso cérebro vai guardar melhor o que gerou uma emoção ou o que gerou esse estímulo da marcação, digamos assim, né? E o que acontece com o seu estudo? Você vai lá estudar física, você não vai ter um estímulo emocional com física, você não vai se apaixonar por física. Talvez até se apaixone, só que é diferente a reação de quando você se apaixona por uma pessoa, sabe? Você não vai lá no estudo de física ter a mesma emoção que você teve num show do artista que você gosta, a mesma emoção que você teve numa viagem, ou quando você passou numa prova, ou quando você comprou sua casa, ou quando, sei lá, alguma coisa importante para você. Não vai ter essa emoção, porque não é emocionante estudar física, né? Não é estudo. É meio chato até. Então, o que vai acontecer? Você precisa mostrar para o teu cérebro que isso é relevante de outra forma. E como é essa forma? Fazendo o estudo ativo. Combinado? Ai, Lilian, como que eu faço isso? Técnicas de estudos, meu anjão. Então você vai precisar usar as técnicas de estudos a seu favor. Existem várias, mas tem uma estrutura, que é o que eu uso com os alunos da ETEC Power, que funciona assim, ó, em 100% dos casos. Porque ela funciona tanto para quem é mais auditivo, quanto para quem é mais visual, quanto para quem é mais sinestésico, que é o estudo ativo estruturado. Eu queria muito, muito, muito que esse vídeo fosse editado para que tivessem estrelinhas piscando agora que eu falei estudo ativo estruturado. Sério, porque isso faz mágica na sua vida. Por que isso, né? O estudo ativo estruturado é um conjunto de estratégias, então é um método mesmo, que vai te gerar esse resultado. Ele faz parte do método Power, que é o método de quem? Dos alunos da ETEC Power, óbvio. Então, o que vai acontecer? Você vai ter estímulo visual, estímulo auditivo e estímulo sinestésico, o que vai fazer com que, independente do seu perfil de aprendizagem, você aprenda. E não só aprenda, aquele conteúdo passa pela sua cabeça de várias formas diferentes. Então, você consegue aprender. Um exemplo, lá na ETEC Power, a gente vai ter a aula, né, que é a parte passiva do estudo. Durante a aula, você faz anotações. Na real, começa antes da aula, porque antes da aula tem sondagem. Então, os alunos têm a sondagem. Eles fazem a sondagem, depois vão para a aula e fazem anotações durante a aula. Depois disso, a gente tem uma outra técnica ali de estudo ativo. Começa uma técnica de estudo ativo. Depois disso, a gente tem ali uma outra técnicazinha. Depois a gente tem os exercícios. Concorda? Então isso vai fechar um ciclo. A gente teve estímulo visual, teve estímulo auditivo, teve estímulo sinestésico. E ainda tem a revisão depois. A revisão não é no mesmo dia, claro, né? Então tudo isso vai fechar o ciclo do seu estudo e você vai conseguir aprender de um jeito muito mais eficiente. Então, para aprender física, principalmente, não é só ficar decorando fórmula, não é só ficar fazendo exercício, não é só ficar vendo teoria. Você precisa de teoria, de exercício, de entender as fórmulas e não só decorar as fórmulas. Isso é muito importante, tá? Então, o seu estudo tem que ser estruturado, tem que ser ativo para que você aprenda, certo? Então,
Anota isso aí, você vai precisar estudar de forma ativa, você vai precisar estudar de um jeito que esse conteúdo grude na sua cabeça, de certa maneira, certo? E o que fazer com as fórmulas, né? Dentro de cada tópico de física que você vai ter, que no caso, se você for da ETEC Power, se você quiser entrar na ETEC Power, você nem precisa ficar mapeando para saber quais são os tópicos, porque as aulas já são dos tópicos. Ou se você não quiser mapear, mas não puder ser aluno da ETEC Power, você pode comprar a checklist e vai ter os tópicos aqui. Então, o que acontece? Você já tem aqueles tópicos ali. Beleza, dentro de cada um deles, algumas fórmulas vão existir. Um tópico clássico, por exemplo, sei lá, vamos pensar aqui em cinemática. Tem fórmula basicona de cinemática. A fórmula mais óbvia de cada tópico de física, você precisa saber. Porque a fórmula mais óbvia, a questão geralmente não vai te dar. Ou se ela te entregar, vai ser de um jeito meio contextualizado. Aí você precisa entender para que você identifique, sabe? Agora, as fórmulas secundárias, as fórmulas que não são tão óbvias, a prova geralmente te entrega. Tudo bem? Então, entendendo a teoria daquele assunto, entendendo, esqueci o nome, mas são como se fossem as variáveis de uma fórmula, sabe? Então, por exemplo, o que é o espaço, o que é, enfim, o deslocamento, né? O que é o tempo, essas coisas, velocidade. Sabendo as variáveis de uma fórmula, você consegue entender aquela fórmula e saber como aplicar, tá? Então, as fórmulas mais óbvias, as principais, digamos assim, de cada tópico, você tem que saber, cara, tem que lembrar. E agora, as fórmulas que não são tão principais assim, as secundárias, no caso, né? Você pode ficar tranquilo, porque as fórmulas secundárias geralmente aparecem na prova. Pra ser sincera, a prova geralmente cobra mais as principais, tá? Mas quando tem alguma secundária, ela geralmente te entrega essa fórmula secundária. E é muito importante que você saiba um negócio chamado regra de três. Isso salva a sua vida em física e em matemática também, e às vezes até em química. Então, regra de três te ajuda muito, porque tem sempre uma questão ou outra que você vai resolver por regra de três. E numa prova de 50 questões, cada questão conta. A pessoa que acertou 40 questões e a que acertou 39 podem ter uma distância ali de uma para outra na hora da classificação, sabe? Por quê? Se é que acertou 40, por exemplo, foi lá, acertou 40 questões. Aí uma acertou 39, só que ela tinha dois acréscimos, então ela tá com a pontuação maior. Aí uma outra acertou 39, mas não tinha acréscimo. Então, assim, isso distancia você, tipo, às vezes até de umas 3 pessoas na classificação, sabe? E claro, né, falando em pontuação alta, como 39, 40 acertos, ok, tudo bem. Mas e se você ficou nervoso na prova, ou não se preparou tão bem assim, e a pontuação foi baixa? Uma questãozinha te faz ser desclassificado, te faz perder a vaga, sabe? Então é importante que você foque em saber fazer regra de três também e foque em aprender os assuntos de física para você não perder nenhuma questão por bobagem. Só errar realmente aquelas que você não sabia de jeito nenhum ou que não teve muito tempo de resolver, tá? Então é isso, a regra de três ajuda bastante também na física. E se você gostou desse vídeo, não clicou no gostei até agora, clica no gostei para eu saber que você gostou e fazer mais conteúdo sobre esse assunto por aqui. Espero ter te ajudado de alguma forma. Um super abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!